É bom viajar, mas é bom retornar, amém? É bom estar nos lugares, mas também é bom demais estar em casa. E encontrar vocês bem é maravilha. Lembrando a vocês de algumas coisas, dia 17 do 10. 17 do 10 é uma sexta-feira, nós estaremos recebendo os irmãos do Jeová Nissi aqui na casa. Quem conhece o Jeová Nissi aqui, levanta a mão. Jeová Nissi, isso. Vocês que conhecem, por favor, comuniquem os outros irmãos que não conhecem. Tá? Jeová Nissi, uma companhia de teatro. Quem conhece aquela peça Jardim do Inimigo aqui? Aquela lá, famosa lá, que o diabo fala. O diabo fala, viu, irmão? Não é só Deus não, o diabo também fala. Então aquela peça ali dos anos 2000, se não me engano foi 2000 e quê? Foi 2005, 2010? Foi quando? Foi quando, irmão? 2000, mais ou menos, alguma coisa ali. Se você não assistiu ainda, está no YouTube. Está dando um ronco aqui, irmão. Quem que está no som aí me ajuda, em nome de Jesus. Do ano 2000, então, foi uma peça, foi uma companhia de teatro que o Senhor levantou na nossa nação, que trabalhou muito com evangelismo, e eles continuam trabalhando até hoje. Eles têm um orfanato, uma escola na África, eles têm usado o dom que Deus tem dado a eles, para poder fazer algo diferente sobre a terra, amém? Ao invés de somente se preocupar em construir a minha casa, comprar o meu carro, garantir a minha aposentadoria, eles estão pensando em ajudar nações que não têm comida para comer. É um negócio sério, irmão, porque quando a gente se envolve com o reino de Deus, quando a gente entende o que é ser família de Deus, os nossos olhos automaticamente, isso não é quando você se converte. Deixa eu explicar aqui. Não é quando te chamam de crente, amém? Uma coisa é te chamar de crente. Uma coisa, deixa eu deixar claro para você hoje. Uma coisa é te chamar de crente. Outra coisa é você conhecer o seu Pai, conhecer Jesus. Uma coisa é chamarem você de evangélico. Outra coisa é você compreender que você faz parte de uma família. E é um processo. Não quero trazer peso aqui de jeito nenhum. Você pode passar um bom tempo da sua caminhada chamando você de crente ou você ser evangélico. Você está num processo. Até o fim, até o dia que nos encontraremos com Ele, a minha oração é que você, nesse processo, uma hora, Ele de alguma forma, de alguma maneira, alcance teu coração. Porque quando Ele chegar no teu coração, você vai compreender de que não é sobre eu ser crente ou eu ser evangélico. É eu entender que eu tenho um Pai. E por eu ter um Pai, eu sou filho ou filha. E por ser filho e filha, eu faço parte de uma família. E que não se restringe aqui. Não se restringe àqueles que eu estou vendo. Existe uma família na terra. Uma família que tem um como um pai. E aí quando a gente se coloca nesse lugar de família, a gente compreende que por mais que na minha mesa esteja fartura, por mais que na minha geladeira tem 2 itens, e é maravilhoso, glória a Deus, você abrir lá e encontrar 4 iogurtes lá preparados, pense zero, esperando você tomar 2 dias depois. Maravilhoso, irmão. Maravilhoso você abrir o seu freezer, sua geladeira e ter carne para o mês inteiro. Maravilhoso, é ou não é? É de Deus? Claro que é de Deus, irmão. É de Deus, irmão. É maravilhoso demais. Mas mais maravilhoso ainda e é extraordinário é quando quando o meu enche, eu
Eu não busco arrumar uma outra vasilha para encher mais. Eu começo a orar por aqueles que não têm, e eu começo a me mover em direção àqueles que não têm. Aí eu começo a me mover. Não é sobre eu botar o meu joelho no chão somente e orar. Sabe aquela oração do crente? Senhor, abençoa eles. Senhor, abençoa eles. Ô irmão, se fosse para fazer isso, irmão, qualquer um faz. Agora eu me levantar e dizer: Senhor, eu quero ser o abençoador dele, eu quero ser o abençoador dela, é outra coisa, irmão. Mas isso, irmão, isso não é coisa de crente. O crente, ele vai estar ainda atrás da sua bênção. Não sei se você está aqui, está atrás da sua bênção. O crente ainda está atrás de sua bênção, e não há nenhum problema, tu está no processo. O evangélico ainda está na campanha. E não tem nenhum problema, nada contrário da tua campanha, da nossa campanha. Os 7 montes, 7 jejuns, 7 mergulhos, tu está no processo. Agora, eu quero chamar só a tua atenção de que há um lugar diferente, que eu creio que tu vai chegar, e tu precisa chegar lá. Você precisa chegar lá, você precisa começar a se mover como família que tem um pai, que ele garante que nunca vai faltar nada em sua mesa, que por mais que você tenha saúde, por mais que você tenha expertise, por mais que você tenha um negócio, por mais que você tenha garra, por mais que você tenha força, ainda assim tudo vem dele. Ainda assim tudo vem dele. E se ele tem confiado e tem acreditado em mim e em você algo, de repente os 4 iogurtes a mais, de repente tem alguém que está precisando de um. O que é que tu acha? Ou será que todos estão plenos? Às vezes nos reunimos e estamos cheios e satisfeitos com aquilo que Deus tem feito. E eu quero dizer para você, eu não estou satisfeito. No dia que você se sentir satisfeito com aquilo que Deus tem feito, você para de buscar, você para de expectar, você para de visualizar o que está no coração do Senhor. Por mais pleno que você esteja, por mais graça que você esteja mergulhado, ainda há lugares mais profundos em Deus. Por mais experiências que você já teve, por mais vida de crente que você já tenha tido, por mais votos que você tenha feito, ainda há um lugar mais profundo nele. E que você precisa querer estar ali. O Senhor não vai te jogar dentro disso. Ou começamos a querer estar neste lugar de família, a nos movimentar como família, a estender as mãos como família. Eu sei que de repente muitos aqui, o conceito de família dói. O conceito de família é deturpado. Eu sei que quando se fala de pai, para alguns aqui em nosso meio, é dolorido. Eu sei que quando se fala de família, de irmãos, pode ser que tenha sido suas piores dores, pode ter sido as suas piores experiências, ou não. Pode ter sido que tenha sido as suas melhores experiências. Eu não sei. Isso aí compete a você. Uma coisa eu preciso te falar. Você não pode ficar vivendo do passado. Se você mensurar aquilo que Deus deseja fazer na sua vida pelas experiências que você passou no passado, você vai estagnar. Se você mensurar a fidelidade
a fidelidade de Deus, se você mensurar a fidelidade de Deus, se você mensurar a provisão de Deus, pelas tuas experiências do passado, você pode observar que o que te para não é os planos do futuro. Você já parou para pensar nisso? O que te para não é os planos do futuro. O que te para normalmente é as frustrações do passado. O que te deixa agoniado, o que te deixa apreensivo, o que te deixa ansioso e depressivo, porque é loucura mesmo, né? O cara está com as duas coisas, a pessoa fica nos dois lugares, ansioso e depressivo. Quando sai da depressão, entra na ansiedade. Quando sai da ansiedade, entra na depressão. Isso chama-se preocupação com o passado. Isso é quando você se fecha para o passado. Você se fecha por causa do passado. E você já não olha mais para frente, você não olha mais os planos a médio e a longo prazo que Deus tem para você. Você começa a não mais ver esperança no amanhã. As frustrações, as tristezas, as traições, as formas e as maneiras que você viveu no passado, te barra de viver o novo de Deus, o agora de Deus. Te barra de você preparar a sua caminhada, os seus passos para o dia de amanhã, para o melhor que Deus tem para você. E você fica cavando para trás. Aí você entra em ministrações, uma após outra. Você chora, você vem aqui, pede orações, e nós oramos e você fica olhando para trás. Irmão, Deus não faz nada para trás. Você não vai conseguir resolver para trás. Por mais que nós, como ministros de libertação, nós entramos em algumas áreas de cura na questão hereditária, mas nós não fazemos, como é que é aquele negócio lá? Nós não fazemos regressão, irmão. Tudo bem, se você já fez, é problema teu. Mas o meu passado não me interessa, meu irmão. Meu irmão, meus erros não me interessam. Sabe por que eu peço perdão a Deus e me arrependo hoje? Porque eu creio no que Ele tem para amanhã para mim. Não é sobre o peso do passado. Não é sobre o peso do passado. Não é se eu tivesse feito, se eu tivesse tomado essa decisão. Não, irmão, hoje eu me arrependo e peço perdão a Deus por aquilo que dói meu coração. É porque eu sei que Ele está fazendo hoje e me quer amanhã. É simples. E eu sei que para muitos de nós aqui é difícil falar sobre família, é difícil falar sobre amigos, porque foi as piores experiências que nós temos é exatamente com aqueles que Deus preparou para nos preparar para o melhor que Ele tem para nós. Isso passa pelo lugar família, passa pelo lugar de amizade. E é o que eu quero compartilhar com você nessa noite. Nos próximos 20 minutos, gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, a partir do verso 17. Quem tem amigos aqui? Quem tem amigos aqui, levanta a mão. Amém. Amém. Não vou pedir para levantar a mão quem não tem amigo. Tá bom, todos estão falando que tem amigos, amém? Quem já foi traído por amigos aqui? Amém. Nossa, mas eu fui traído pelos amigos. Só pode ser traído por amigo, irmão. Pelo inimigo, você não espere ser traído pelo inimigo, amém? Então, assim, quem já foi traído aqui? Levanta a mão. Quem já foi traído? Amém. Você que ainda não foi, Deus está preparando.
Amém? O que é um homem? Está amarrado não, irmão, está desamarrado. O que é um homem que não passou, um homem ou uma mulher que não passou por um estreito daquela pessoa que você... Gente, até Jesus, você acha que é melhor do que Jesus, tu? Não, estou orando, não me envolvo com ninguém para mim não ser traído. Tu está sendo traído por ti mesmo. Você está traindo você mesmo, porque você está deixando de conhecer muita gente legal. Você está deixando de conhecer muita gente que seriam forças na tua caminhada. Por se proteger, por não querer ser amigo e por não querer ter amigos. Você lembra de Jesus? Jesus separou 12. E naqueles 12 ali, alguns dizem que um traiu ele, né? Um amigo. Era amigo? Amigo, gente. E aí você fica com aquele negócio de se proteger. Não, eu não tenho muitos amigos, porque amigos só dá dor de cabeça. Você já pensou que você também dá dor de cabeça a um monte de gente? Você não... conta aí quantos amigos você tem. Dá para encher a mão? Quem dá para encher a mão aí de amigos? Passa a mão, passa. Passa da mão. São poucos. Aí a gente começa a ser seletivo, né? Amigos verdadeiros, pastor, são poucos. Agora, normalmente, quando a pessoa fala isso, a pessoa quer dizer o seguinte: amigos para mim verdadeiros é aqueles que sempre estão disponíveis quando eu preciso. Amigos verdadeiros para muita gente quando eu preciso, sempre estão disponíveis para mim. É seletividade, irmão. Isso não é amizade. Isso é egoísmo. Porque se você deixou de ser amigo porque alguém não pôde te ajudar numa hora que a pessoa não podia, você na verdade não era amizade, irmão. Era interesse. Era interesse. Então a culpa não é do outro, a culpa é tua. Você quer uma amizade interesseira. Você quer uma amizade enquanto você se beneficia. Mas temos amigos assim também. Quem tem amigos aí que gosta de se beneficiar de ti? Tem um monte, irmão. E é bênção. Irmão, isso não é... É bênção desde que eu saiba que eu posso ser bênção na vida dele, como ele pode ser bênção na minha. Eu só não posso entrar no lugar da falsidade. Querer me aproveitar dele, mas eu nunca estar disponível para que ele se aproveite de mim. Isso não é amizade, irmão? Quem lembra da época de escola aí? Eu tinha alguns amigos na época de escola, irmão. A gente comia merenda. Quem lembra da época de escola? Quem levava merenda para a escola aí? Quem levava merenda? Quem escondia a merenda e comia sozinho escondido aí? Fala a verdade. Levanta a mão. Quem fazia isso? Aí, ó, pessoas têm dificuldade de amizade. Porque a comida, desde quando a gente era criança, sempre foi um meio de quê? Da gente compartilhar. Eu sempre tive bons amigos, né? Quase nunca levava merenda, mas quando eu levava, aqueles que eu comia, tinha que dividir. Porque o princípio da amizade você pode até comer do outro. Desde quando você tiver, você também coloque na mesa. É ou não é? Essa é a máxima, irmão. Isso é uma palavra bonita hoje, reciprocidade. É ou não é? Agora pensa assim, você é aquele amigo chupim. Você já teve um amigo chupim? Todo mundo levava fandangos, batata frita para a escola, e reunia, comia, e você tinha aquele amigo que ficava na dele. Quando a mãe comprava o fandangos, ele fazia o quê? Deixava na sala, e aí ia comendo na hora da aula. Para quando chegasse na hora do intervalo, não ter mais, aí não podia dividir. Você tem um amigo chupim também, que ele está preocupado com ele. Enquanto eu tenho, eu sou seletivo. Enquanto eu posso, eu sou seletivo. Eu só busco amigo nos dias ali, nos outros 3 dias que a mãe não me deu merenda, eu vou lá. Aí, vamos jogar bola. Como é que trouxe a bola hoje? Vamos jogar. E aí, vamos comer primeiro. Vamos comer.
trouxe um bolo, trouxe um pedaço de bolo, vamos comer esse pedaço de bolo. Esse bolo está gostoso, coisa e tal. Porque coisa boa é a comida do outro. É? Coisa boa é a comida que aquele... Meu Deus, irmão, eu me lembro que eu era escoteiro, né? Meu Jesus. Aí uma vez a gente fez uma programação de final de semana na base aérea de Salvador. E aí como escoteiro, eu não sabia que tinha que levar merenda. Aí eu levei só um sanduíche. E a gente ia virar à noite e ia ficar o dia inteiro do outro dia. Só que a programação que eu tinha recebido mais minha mãe era só ficar à noite. E aí de madrugada os pais iam buscar. Só sei que era uma caminhada da noite inteira e um acampamento. E a gente só ia ser liberado no domingo à tarde. Irmão, eu me lembro que a gente tinha a nossa alcateia. E todo mundo, quando parava para lanchar, todo mundo botava junto, né? Comia junto. E aí eu tinha 2 loirinhos, que eram amigos demais eles. E aí eu levei uns sanduíches, a gente sentou à noite, logo quando começamos a caminhada, quando os próximos 20 minutos a gente parou para comer, eu botei meus sanduíches e comemos como se não houvesse o amanhã. Comemos tudo, meu lanche foi todo ali naquela primeira parada. E aí depois veio uma segunda parada pela madrugada, a gente parou, também comi. Eles tinham algum lanchezinho lá, era aquele Mirabel Fofão. Quem lembra do Mirabel Fofão? Rapaz, aquilo era uma desgraça, né? Inchava a gente. Mas era gostoso. Mirabel Fofão. Já fui até ministrado de libertação por causa do Fofão, mas comi o Mirabel Fofão. E aí quando chegou no outro dia, irmãos, quando a gente foi chegando na base, tinha um almoço. Eu me lembro como hoje que aqueles meninos tiraram da mochila de um negócio que hoje eu sei que era térmica. Eu não sabia o que era naquela época, que não era meu mundo, né? E eles tiraram dentro de um negócio térmico um macarrão, uma macarronada com milho. Irmão, não tinha carne, não tinha nada, era só macarrão e milho. Mas a gente comeu com tanto gosto aquele macarrão. Comemos, enchemos a barriga. Eu não tinha levado almoço, mas eu comi. E eu nunca esqueci daqueles 2 amigos meus. Por causa daquele dia, que quando a gente não está preparado para o dia mau, a gente tem amigos que podem nos socorrer. Mas a gente cresce. A gente cresce e a gente começa a ser seletivo nas coisas. E a gente desaprende, parece que a gente desaprende ou deixamos alguns princípios, alguns valores de lado, por causa de nosso crentez, por causa de nossas formas, nossas maneiras, nossas vivências, experiências, traições, frustrações, queira chamar você como quiser. Mas uma realidade é que acabamos deixando de lado aquilo que nos fazia um com o outro, aquilo que nos trazia empatia, companheirismo, lealdade, comunicação. O outro saber que eu não tinha levado e o outro está disposto a me abençoar. Parece algo tão simples quando crianças. Para a gente parece ser tão simples quando a gente é criança. Eu não tinha levado, meus amigos tinham levado. Por meus amigos terem sido levado, eu estava presente e não por isso eles falaram: você não vai comer, eu vou comer. Meus amigos, nós comemos junto, aquilo que eles trouxeram para 2, nós comemos em 3, ou foi 4. E uma pequena lembrança que não sai da minha cabeça, isso já tem mais de 35 anos. Mas na caminhada a gente fica seletivo. A gente hoje, muitas vezes a gente acaba esquecendo que o poder da amizade, o poder, a graça de ter amigos, é para os dias ruins também. É para os dias difíceis, é para os dias de lágrimas, é para os dias de futebol, para os dias de churrasco, para os dias alegres, sim, claro. Mas nos dias de tormentas, nos dias
não tão bons como diz o Nivaldo. Nós temos amigos e o Senhor estabeleceu amigos junto conosco. A minha pergunta para você é: o que é que você tem feito com os seus amigos? Você depurou de tal forma para o seu benefício? Ou você tem cultivado o valor da amizade? Porque a amizade não é sobre o outro fazer aquilo que me interessa. Eu tinha alguns primos que eles gostavam muito de jogar videogame, e não é a minha. Até tentava. Minha filha hoje eu ainda brinco com ela alguns joguinhos, porque é minha filha. Mas não é a minha. Eu gostava de futebol, eu gostava de pescar, eu gostava de ir para dentro dos matos, gostava. O negócio era fora, era agito. Mas esses meus primos continuavam sendo meus amigos, porque a gente brincava lá, a gente jogava bola, a gente pescava. Depois eles queriam jogar videogame, eu chegava lá só para zoar. Perdia todas as partidas, perdia tudo no joguinho, mas estava lá junto. Porque eles eram meus amigos, não porque eles faziam aquilo que eu queria. Eles eram meus amigos porque era gostoso estar com eles, mesmo não tendo o mesmo interesse que eles tinham no videogame. O que você tem feito com seus amigos, irmão? Ou você fez como muitos crentes? Deixou os seus amigos? Porque crente é meio louco. Meio não, total. A Bíblia fala que tem amigos mais achegados do que o irmão. O Senhor não mandou você abandonar os seus amigos, pelo contrário. O Senhor mandou você testemunhar dele, do Senhor, para os seus amigos. Ah, pastor, mas meus amigos me levavam a fazer coisas erradas. Não, a coisa errada estava no seu coração já. Era você. Ou ainda é você. Sei lá. Ah, mas eu não gosto porque falam, lembram do meu passado. Mas sim, seria interessante você estar presente para mostrar o seu presente. Que malvadeza deixar pessoas lembrando somente do teu passado. Que malvado, que malvada você é. A memória afetiva que essas pessoas têm somente é quando você era ruim no seu passado sem Cristo. Qual o testemunho que eles vão ter de você com Cristo, em Cristo hoje? Como os teus amigos eles podem te ver hoje em Cristo Jesus? O que é que você tem feito com seus amigos, irmão? Ah, pastor, tenho feito, a gente inventa aquelas coisas. Tenho feito novos amigos. Ah, novos amigos que não te conhecem, que não sabem quem você é. Fica fácil. Fica fácil demais, irmão. Ah, eu fiz uma amizade, fui lá, comprei um X, comemos um X, fomos para casa. Ele sabe as suas dores. Ela sabe as suas dores. Ela sabe que você já enganou, já mentiu. Ele sabe que você já traiu, você já enganou, você foi um promíscuo, você foi prostituto. Ele sabe disso? Esse novo amigo que você está falando, essa nova amiga, ou você pretende nunca falar para ele, nunca falar para ela? Porque fica fácil, irmão. A gente gosta de se enganar. A gente se torna seletivo, ao invés de nós darmos testemunho daquilo que Deus fez em nós. Meus amigos me conhecem, irmãos. Sabem quem eu era, sabem quem eu sou. E sempre que estamos juntos, eu deixo um ar. Espero que o Senhor me transforme cada dia mais. Nessa viagem eu encontrei com um amigo que é muito, muito amigo meu, muito.
crescemos juntos na igreja, aprontamos juntos, porque crente é difícil, né, irmão? Crente, aprontamos juntos. Sabemos quem éramos e sabemos quem somos. Nos abraçamos, sorrimos, tomamos um café. E o amor que temos não é sobre o que Ele está fazendo hoje ou o que eu estou fazendo hoje, é sobre aquilo que o Senhor construiu para a gente, para uma eternidade. O que é que você tem feito com seus amigos? Ou vamos apertar um pouquinho mais, quantos amigos você tem? Quantos amigos hoje você poderia contar para dormir contigo no hospital? Quantos amigos hoje você poderia ligar e falar assim: pô, cara, estou aqui na UPA e não posso ficar aqui sozinho, preciso de alguém. Quantos amigos você tem que de repente você subir numa serra e você tivesse parado lá no primeiro túnel, 2h da manhã de uma segunda-feira, você parar lá no túnel, lá da subida, lá da serra, carro bapane, e você ligar, pedir socorro, e 1h20 depois, aparecer lá uns 2, 3. Quantos? Quantos amigos você tem? Quantas amigas você tem que você pode dizer: olha, eu estou mal, tenho pensado em me suicidar, tenho pensado em tirar a minha vida. E essa amiga te abraçar e vocês chorarem junto e trocarem, transferirem o amor do Pai. Dizer: cara, não vai, porque se você for eu vou ficar muito ruim. Nós precisamos caminhar, precisamos até o fim junto. Não vai agora. Quantas amigas, minha irmã, você tem que não é sobre pedir oração, mas é sobre abrir coração? Uma coisa é uma comitiva, algumas irmãs chegar na sua casa para orar por você. E aí a gente coloca toda uma armadura de crentesco. A gente prepara o melhor bolo, a melhor torta, fazemos um café delicioso. Aí até respiramos, fazendo maquiagem para receber as crentes. Aí as crentes entram, aí tem umas sapatinho de fogo, já recebem umas 2, 3 revelação. E aí já começa a largar os mantos. Uma coisa é você ser pego por crente. Outra coisa é você ser atraído por uma amizade. Outra coisa é você poder contar com outro para ouvir o teu coração. Quantas amigas você tem, minha irmã? Aí de repente nós como crente nós vamos dizer assim: não, mas eu tenho meu verdadeiro amigo Jesus. Amém? Isso é a conclusão da mensagem, tá? Fica tranquilo. Mas é que quando nós falamos dessas coisas, nós gostamos de espiritualizar para justificar a nossa incapacidade de se relacionar. Nós nos fechamos e criamos uns muralhas ao nosso redor. Criamos muralhas ao nosso redor e quando chega o dia mau, ninguém consegue pular essa muralha. Ninguém consegue acessar esse lugar. E você morre ali naquele lugar. Sem necessidade. Você passa por tormentas, frustrações, traumas dentro dessa muralha que você mesmo construiu com a sua mente crentesca. Por autoproteção, por não querer ser vulnerável. Que o amigo precisa abrir mão da vulnerabilidade, irmão. Precisa abrir mão precisa ser vulnerável.
Um relacionamento, uma amizade, a gente precisa saber que o outro, ele vai falhar. Ele não vai ter sempre os mesmos pensamentos. E bom é que ele não seja do mesmo perfil que eu sou. É por isso que eu acho maravilhoso quando eu leio a Bíblia e encontro Jesus manifestando a sua igreja, falando da sua igreja, Paulo trazendo fundamentos sobre a igreja e coloca a igreja como um grupo de pessoas em diversidades, pessoas diferentes. E parece que nós esquecemos que nos relacionamos, não é somente porque, tem o meu perfil, o Patrick gosta de cavalo, gosta de laçar, eu também vou me juntar ao Patrick porque vamos laçar. Eu nunca lacei com o Patrick, é meu amigo. Gostamos de algumas coisas junto, carne, por exemplo. Você não precisa ser parecido com o outro, você não precisa ter os mesmos gostos do outro, para que você possa ser amigo do outro. Mas é necessário, porque no dia mal, irmãos, existem alguns caminhos de Deus. Existem alguns caminhos. E um dos caminhos que o Senhor usa, em maior probabilidade, e como igreja, o Senhor usa o caminho da amizade. O Senhor usa o caminho do ser amigo e de ter amigos. Às vezes passamos horas nos nossos quartos orando, às vezes passamos horas no ministério ministrando, às vezes passamos horas lendo a Bíblia, mas nós não investimos uma hora para visitar um amigo. Passamos horas fazendo coisas para a eternidade e esquecemos de estabelecer a eternidade no presente. Temos nossas agendas, nossa correria e nós não visitamos um amigo. E aqui em Lucas capítulo 5, a partir do verso 17, eu encontro uma narrativa que o próprio Jesus, ele se impressiona. E Lucas, tanto Lucas como Marcos como Mateus, fala da mesma coisa, fala da mesma forma extraordinária que Jesus vê esse movimento de 4 amigos, 4 pessoas. Eu não sei se você tem 4 amigos. Eu não sei se você tem 4 amigos, irmão. Porque eu vou ser sincero para vocês e falo isso com meu coração em pedaços. Eu já tive em alguns funerais, irmãos, que não tinham 4 pessoas para segurar o caixão. Eu já tive em funerais, irmãos, falo isso diante de Deus com meu coração pesado, porque aquilo me marcou. E a partir dali eu mudei muita coisa na minha vida. Primeiro eu busquei deixar de ser super espiritual e busquei aprender a todo dia ser gente. Eu já tive ministrando em atos fúnebres que não tinham 4 para segurar o caixão. Eu não sei se você tem 4 amigos, mas se você tiver 2, qual é o valor que você tem colocado nisso? Qual foi a última vez que você falou? Qual foi a última vez que você visitou? Qual foi a última vez que você convidou? Qual foi a última vez que você chamou para compartilhar Jesus com ele? Essa narrativa de Lucas capítulo 5
Certo dia ele estava, no verso 17, certo dia ele estava ensinando, achavam-se ali assentados fariseus, mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia. Ele estava em Cafarnaum, tá bom? Vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. É algo que eu gostaria de chamar a tua atenção sempre quando Jesus está... não precisa ter um culto de cura. Não precisa ter a campanha da cura. Tudo bem, se você quer ir, você é atraído pelo slogan, beleza, tudo bem. O Senhor também te alcança, Ele pode te curar num ambiente assim, não tem problema nenhum para Deus. Mas eu só quero trazer clareza para você da palavra. A palavra do Senhor fala que Jesus estava ali para ensinar os mestres e os fariseus. Era um culto de ensino. Era um culto de ler as escrituras e explicar o que significava isso. Porque ele estava lidando com mestres e fariseus. Mas Lucas deixa claro, como um bom médico, Lucas fala, mas o poder estava ali para curar. Então, independente se é o louvor, independente se é a palavra, independente se é no apelo, quando você percebe que Jesus está, você tem expectativa que Ele vai fazer. Eu vou repetir isso para você. Todas aquelas pessoas que foram curadas por Jesus, todas aquelas pessoas que foram tocadas por Jesus, todas aquelas pessoas que alcançaram algo no Senhor, eles estavam, independente do ambiente onde Jesus estava, independente do momento de campanha que Jesus estava fazendo, essas pessoas, elas tinham uma expectativa de que Jesus faria. Independente se a palavra era sobre cura, independente se o movimento era sobre cura, ou se era adoração, ou se era isso, ou se era música, não tinha. Era sobre Jesus. E neste caso aqui específico, Jesus estava naquela casa para ensinar. Ele estava em Cafarnaum para ensinar os mestres, e parece que esse movimento, nesse momento aqui, era sobre aprender um pouco mais das Escrituras, ou aprender sobre aquilo que Jesus pensava sobre a lei de Moisés, sobre os ensinos judaicos, e Jesus estava ensinando isso. Mas nos parece que do nada, além dos mestres e os fariseus que ali estavam presentes, multidões estavam ali curiosos. Por quê? Primeiro, eu até entendo, curiosos para ver o debate. Porque da forma que se ensinava naqueles dias era sobre debater. Como é que você pensa sobre isso? O que é que você diz sobre isso? E eles estavam ali, a multidão estava de repente curiosos para saber o que é que Jesus falava para os mestres e os fariseus. Mas aí entra em cena quatro homens, 4 pessoas, 4 amigos. Em algumas versões vai chamar de amigos. Amigos que foram sensíveis de que aquele paralítico, ele não podia chegar até Jesus. 4 pessoas que provavelmente conhecia aquele paralítico, conhecia a vida daquele cara, sabia das vulnerabilidades dele. Olha só que maravilhoso, amados. Aqueles 4 que eu quero chamar de amigos, e algumas versões vai chamar de amigos, porque só um verdadeiro amigo, só um amigo, eu não gosto desse negócio de amigo falso, amigo verdadeiro, só um amigo sabe a vulnerabilidade do outro, sabe as necessidades do outro. Só um amigo se move em direção a ajudar o outro a sair da sua zona de miséria, de indignidade. Só um amigo se movimenta e busca ser sensível. E esse paralítico, não se fala muito na Bíblia quem ele era. Não fala o nome dele. Mas uma coisa eu sei, ele de repente é melhor do que muitos de nós aqui hoje.
Eles tinham 4 caras, 4 pessoas que se importaram. Tinha 4 que se importaram. Esse cara tinha 4 amigos que pegou ele. E olha só, e ao chegar, aí encontra e fala: poxa, vamos levar você a um cara que cura. Vamos levar você a um lugar que nós queremos, nós desejamos que você seja curado. Por que eu estou falando isso, pastor? Está escrito ali? Não. É que quando Jesus ora pelo paralítico, a Bíblia fala que Jesus ficou impressionado com a fé dos 4, não com a fé do paralítico. Os amigos queriam muito mais que o cara andasse do que o próprio cara. Os amigos desejavam desejavam a prosperidade, desejavam a cura, desejavam a saída da indignidade daquele. Os amigos desejavam para o paralítico. E esses 4 pegam e falam: vamos levar você hoje em um lugar, num culto. Vamos levar você hoje numa turma. Ó, tem um cara lá que vai orar por você. E eu sei. De repente um paralítico falou: será? Porque a Bíblia não fala que Jesus ficou impressionado com a fé do cara, irmão. Não fala. A Bíblia fala, tanto Mateus como Lucas fala que Jesus ficou impressionado com a fé deles. Falo no plural, dos 4. Aqueles 4 amigos, de repente, falaram assim: olha, nós vamos levar você lá. Cara, você vai levantar, você vai comer. Cara, você vai sair dessa depressão, você vai sair dessa indignidade. Cara, a sua empresa vai voltar a fluir. Teus negócios vai voltar, a sua família, cara, você está paralisado. Mas a tua família vai voltar a dar certo. Vamos lá, nós vamos orar por você. Eu conheço algumas pessoas que podem orar por você. Os 4 amigos. Os amigos convenceram aquele paralítico. Falou assim: ó, deita aí, mas cara, como é que eu vou chegar lá? Fica tranquilo, nós vamos levar você. Aí a Bíblia fala que tinha uma grande multidão lá na frente. Não dava para passar, não dava para entrar. Aí os amigos, irmão. Os amigos, irmão. Porque amigo, irmão, não mede. Não mede, irmão. Amigo, irmão, vocês podem estar parados lá embaixo na Rota do Sol, irmão. Eles vão lá, irmão. Nem que seja só para passar a noite lá contigo. Mas vão, irmão. Irmão, amigo não mede esforço, irmão. Aí esses 4 amigos, eles fizeram o seguinte, ó. Chegaram a olhar a multidão, pá, dá licença, não tinha como. Estava todo mundo empolgado com o debate. Jesus dando-lhe pau na cara, no entendimento, ferindo a mente dos fariseus e dos mestres da lei, conversando, explicando, e eles falaram assim: pô, todo mundo querendo ver, todo mundo curioso, e falou: deixa eu levar ele. Não, também quero ser curado, calma, não, espera a sua vez. E aqueles amigos, sabe o que aqueles amigos fizeram? Falaram assim: não espera, agora é a sua vez, cara. Você não pode chegar lá, nós vamos dar um jeito, nós vamos chegar lá. Irmão, eles não foram orar. Eles não foram fazer uma semana de jejum, irmão. Não, irmão. Eles saíram dispostos a solucionar a situação do amigo. Sabe o que eles fizeram? A Bíblia fala que eles abriram o telhado. Irmão, não é simples. Eles subiram na casa. Provavelmente 2 subiu, dá ele, pediram ajuda, sei lá, irmão, como é que foi. Deve ter sido muito engraçado e curioso. E a fé, irmão, eu acho que os anjos de cura que estavam por ali estavam observando o esforço daqueles amigos. Porque os caras não desistiram. Provavelmente o paralítico: não, essa é a minha sina. Porque, irmão, quando a gente está ruim, quando a gente está mal, né, não precisa você se identificar que está mal agora não, tá? Deixa para a hora do apelo.
Amém? Vamos manter a compostura. Quando a gente está ruim, irmão. Quando alguém fala assim, não vai dar certo, não é porque dá certo nada. Estou ferrado. A nossa mente já está cauterizada. A gente já está acostumado com aquele nosso mundo de desgraça. A gente já está acostumado com a indignidade. A gente já está acostumado com a miserabilidade. A gente já está acostumado com não ter. A gente já está acostumado com a angústia. A gente já se acostuma com a dor. Provavelmente aquele paralítico estava nesse estado. Não deu, vocês tentaram. Eu agradeço por vocês serem meus amigos. Eu agradeço porque vocês me trouxeram até aqui. Não precisa, deixa eu voltar. Vamos e volta para casa. Porque a mente daquele que estava paralisado estava vulnerável ao quê? À dor e ao ciclo que ele estava vivendo. Olha só, o poder da amizade. É só um amigo que te consegue, é só um amigo que consegue acessar o teu coração e fazer enxergar ou fazer você alcançar algo diferente, um novo ciclo, um novo lugar. É só um amigo que consegue acessar o teu coração e te ajudar a enxergar que não é normal o que você está vivendo. É só um amigo que pode ministrar o teu coração e dizer que há esperança, cara, não desiste. E aí esses 4 falaram assim, não vamos botar você lá de qualquer jeito. Esses 4 subiram no telhado e começaram a destelhar. Amarraram umas cordas no cara e desceram pelo telhado, irmão. Irmão, não foi os amigos que desceram. Não foi os amigos que desceram. Os amigos ficaram longe, irmão. Pega essa cena na sua cabeça. Não foi um amigo que foi lá bater um selfie com Jesus. Vou aproveitar dessa desgraça do cara para a gente ficar, a gente aqui, Não foi. Os amigos não montaram a partir daquele instante um ministério, irmão. Não montaram um negócio para eles. Não fizeram a tendinha da mobilidade. Não, a Bíblia não me fala que eles fizeram a tendinha da mobilidade. Os amigos ficaram longe, ficaram no telhado, lá no telhado. O prazer dos amigos, irmãos, era que aquele paralítico encontrasse com Jesus. Não era selfie, não era o like, não era a história. Jesus não sabe nem quem eram os caras. A Bíblia não fala o nome deles. A Bíblia não fala se eles cresceram juntos. Provavelmente jogaram bola junto, comeram pizza junto, foram no Falcão junto, fizeram um monte de coisa junto, irmão. Mas sabe o que Jesus fica de forma extraordinária impactada? É que Jesus olha para si e falou assim: vocês me trouxeram esse cara. Jesus fica impressionado com a fé deles. A minha pergunta é: quantas vezes nós estivemos no estado de ser colocado pelo telhado por amigos, por intercessores, por homens e mulheres de Deus, para chegar perto de Jesus? Fomos tocados, ministrados por Ele, transformados, curados. Amigos que insistiram para que você desse uma chance para a vida com Ele. Amigos que insistiram com você para orar um pouco mais sobre a sua família. Amigos que insistiram com você para orar um pouco mais pelo seu ministério, pelo seu chamado. Amigos que insistiram com você para você não desistir dos seus negócios, que você orasse um pouco mais. Sabe o que esses amigos estavam fazendo? Pegando você e colocando você de corda do telhado perto de Jesus. E você foi tocado, você está aí,
Você está aí. Você está com a sua família, você está com seus negócios, você está com a sua saúde, você está com o seu ministério. Agora, isso é maravilhoso, isso é transformador, extraordinário. Agora, eu gostaria de ir um pouquinho além. Quantos estão precisando para que você seja aquele amigo que insiste, que pega na corda e coloca pelo telhado? Eu já fui colocado pelo telhado, irmãos. Eu já fui colocado pelo telhado algumas vezes. Algumas vezes. Deus usou pessoas, amigos, para me ajudar a me colocar perto de Jesus. Mesmo eu dizendo para eles, cara, não dá mais para mim. Não faz mais sentido essa vida. Não faz mais sentido família, não faz mais sentido negócio, não faz mais sentido empresa, não faz mais sentido. Não faz mais sentido ministério. E sabe, e alguns amigos oraram e falaram assim, não pastor, vem cá João. Cara, não toma nenhuma decisão agora. Vamos orar, vem cá. E só pelo abraço, só por dizer assim, não faz isso agora. O que é que eles estavam dizendo? Cara, desce aqui no telhado. Tem alguém que precisa tocar em você. Eu sei que muitos de nós aqui já fomos aquele que desceu pelo telhado. Mas eu tenho entendido, irmãos, nesse tempo para a igreja, esse tempo, esse novo ciclo que a igreja está transicionando, nós precisamos voltar a ser amigos. A gente precisa voltar a insistir para que pessoas sejam tocadas pelo Senhor. A gente precisa voltar a crer pelo outro. Teve muitos momentos na minha caminhada, meu irmão, eu não tinha fé para crer. E pessoas encostaram do meu lado e falaram, eu creio pastor, eu creio. Eu creio que Deus vai fazer isso. Eu tenho um grande amigo, o pastor Disseu. Um momento bem delicado da minha caminhada, quando a minha filha adoeceu, já contei o testemunho aqui. E que eu fiquei totalmente abalado, mesmo ministrando, mesmo me movimentando no estado. Tinha dias que não dava vontade de abrir os olhos. E às vezes ele aparecia lá em casa e falava assim, pastor, falava, João, cara, nesse momento eu creio mais no teu ministério do que você, cara. Mas fique em paz. A gente vai sair dessa. Ele foi uma daquelas pessoas que desceu naquele dia. E teve outros momentos que eu fui aquele cara que segurou a corda para ele encontrar com Jesus. De novo, mais uma vez. O que é que você tem feito com seus amigos, irmãos? Eu quero me encerrar por aqui. Amigos, às vezes nós esperamos lealdade, nós esperamos comunicação, empatia, respeito, paciência. Mas sabe, o que nós precisamos esperar como bons amigos, sabe o que a gente precisa esperar? Que Jesus toque o outro.
não tem valor maior na amizade, em uma amizade. Não há grandeza maior do que você desejar que o seu amigo seja tocado por Jesus. Porque no dia que Jesus tocar nele, no dia que Jesus tocar nela, ela será curada dos traumas, das dependências, das situações. Você precisa insistir, sim. Amar não é fácil. Amar não é fácil, mas é necessário. Você precisa insistir com seus amigos, sim. Você precisa ouvir coisas que você vai engolir sapo, sim. Toda relação, irmãos, toda relação de amizade a gente engole sapo, amém? Amém? Eu engulo o sapo de Deus, irmão. Não sei se você não engole. Eu estou abrindo meu coração para você. Eu engulo muito sapo do meu amigo Espírito Santo. Tem momentos que ele fala assim: João, cala. É um belo de um sapo, irmão. Tem momentos que ele fala para mim: João, fala alguma coisa, vai. Abre a boca e fala. Mas já viu um amigo que está sempre te motivando, te esticando? É o Espírito Santo, irmão. É quando você fala para ele: estou doido para desistir, estou doido. Ele falou: você não vai desistir nada. Isso aí é, para de coisa. Para de bobagem. Só chora, depois levanta e vai. É um amigo. A gente engole sapo, irmão, em toda a relação. Porque você não quer engolir sapo dos teus amigos? Não seja egoísta. Às vezes a gente fala assim: a meu melhor amigo é minha esposa, a meu melhor amigo é meu esposo. Ô irmão, minha irmã, tome cuidado, de repente essa história aí é só suportar, não é amizade. Irmão, os crentes gostam de inventar umas coisas. É que vem as coisas na minha cabeça. Eu fico olhando para vocês e vem uns negócios na minha cabeça de crente. A minha melhor amiga é minha esposa. Que bom que ela seja uma das 4. Amém? Agora, se você só tem ela como sua amiga, né? Minha melhor amiga, você não tem mais amigo nenhum, só tem a sua esposa. Não tem amigo nenhum mais. Não tem ninguém que possa chorar com você. Não tem ninguém que você possa ligar à noite se o teu carro quebrar. Pastor, eu fiz seguro. Amém. Aí os crentes vão inventando arte, né? Os crentes vão inventando arte, irmão. Ô irmão, mesmo com seguro chegando, não tem coisa mais segura do que você ter amigos. Tem coisa mais segura não, irmão. Quantos estão precisando, quantos estão esperando que você segure a corda para ela encontrar com Jesus? Quero convidar você a ficar de pé.